Olá pessoal, hoje eu vou apresentar o trabalho que realizamos no campus Itajaí, no Instituto Federal de Santa Catarina, que é o estudo da degradação em meio salino do polietileno de alta densidade reciclado. Nas últimas décadas, né, nós tivemos a utilização crescente dos polímeros, né, em função das suas propriedades mecânicas em substituição a diversos tipos de materiais, né, como por exemplo os materiais metálicos. No entanto, os polímeros eles têm uma resistência biodegradável, né, e uma degradação bastante lenta na natureza, e isso acaba gerando um problema durante o descarte, né, pode gerar vários impactos ambientais, né. Existem alguns trabalhos, né, já há bastante tempo sendo realizados com o efeito da radiação solar como um agente degradante dos polímeros, porém poucos trabalhos são feitos com meio salino e úmido, né, para verificação de degradação do polietileno de alta densidade. Uma vez que a degradação, essa ação é bastante lenta nesses meios salinos e úmidos comparados com a radiação solar, né? O objetivo, então, desse estudo é justamente analisar a degradação de polímeros de alta densidade por meio da salinização e umidade, né? Nós confeccionamos aí duas chapas por meio de trituração de material plástico, né, o polietileno de alta densidade, prensamos ele a quente, né, e com isso nós fabricamos duas chapas, né. É, Essas duas chapas foram então usinadas, né, para a fabricação de corpos de prova, CP1 ou CP4 da chapa 1 e do CP5 ou CP10 na chapa 2, né. 50% dessas amostras, sendo da chapa 1 e da chapa 2, nós colocamos para ensaio de névoa salina e os outros 50% não foram colocados para ensaio de névoa salina. A névoa salina nós utilizamos 5% de cloreto de sódio e nós deixamos os corpos de provas expostos 1000 horas, né, à névoa salina, com temperatura da câmara 35 graus, o saturador 45 e pressão interna de 1 kg por centímetro quadrado. Depois nós realizamos os ensaios de tração, né, nas duas situações, tanto nas amostras que foram ensaiadas com névoa salina, como nas amostras que não foram também ensaiadas em névoa salina. Como resultados, nós obtivemos aí realmente uma diferença entre as chapas, né? Se nós pegarmos aí o CP1, CP4 com o CP5, CP10, a gente vê diferença nas propriedades mecânicas. E essas diferenças nas propriedades mecânicas, mesmo antes, né, de realizar o ensaio névoa salina, ela acontece em função da diferença de pressão que foi utilizada na fabricação de cada uma das chapas, né? Na chapa 1, com pressões menores durante a prensagem a quente, na chapa 2 com pressões maiores, né? Então isso gera uma diferença entre as duas chapas, né? Mas o que nós analisamos foi separadamente cada chapa, então analisando a chapa 1 e a chapa 2 na posição sem névoa salina e com névoa salina, nós percebemos bastante diferença, né? Então, saindo aqui de 3,45, por exemplo, limite de tensão de escoamento, passando para 3,11, né? E saindo aqui, por exemplo, 455 de modulasticidade para 384, né, de modulasticidade. Então, tem uma diferença significativa e a gente coloca aí que as variações de tensão de escoamento, da força máxima e módulo elasticidade, elas aconteceram aí de 10, 10, 16, passaram para 17, 7 e 11, né? Dependendo dos corpos de prova, CP1, CP4 e CP5, CP10, né? Aqui eu mostro um gráfico só representando a tensão de escoamento, né? Para a gente ver a diferença aí, quando a gente fala sem névoa salina em laranja, né? E em azul com névoa salina. Então, como cai realmente a tensão de escoamento quando a gente faz a exposição desses corpos de prova com névoa salina. Tanto no CP1, CP4, como no CP5, CP10, que é chapa 1 e chapa 2. Né?
Bom, como resultados, então, nós tivemos que a exposição à levossalina 1000 graus sugere um processo de degradação da cadeia polimérica. Alguns trabalhos foram realizados nesse sentido e mostraram também resultados similares ao nosso. E a gente, então, sugere que houve um processo de degradação por cisão da sua cadeia polimérica, né? O que resulta aí num peso molecular reduzido e também reduz as propriedades mecânicas que a gente observou aqui. Então, essas foram as considerações finais. E como estudo futuro mais aprofundado, a gente sugere aí outros tipos de análise para que a gente possa confirmar o processo de degradação. Agradecimentos aí ao Instituto Federal de Santa Catarina e ao Conselho Nacional de Pesquisa Científica, CNPq, pelo apoio concedido aí através de apoio financeiro e de bolsas de pesquisa. As referências que foram utilizadas e agradeço a participação no seminário. Muito obrigado.